Fala galera, esse é mais um vídeo diário e eu vou começar esse vídeo mandando a real pra você. Eu não pretendia ver essa série, indicaram porque eu sou muito fã de Friends, falaram que era muito parecido, que tinha a mesma vibe. Eu não botei fé, mas aquilo ficava aparecendo pra mim toda hora no catálogo e todo mundo toda hora passando por mim, eu querendo ver uma coisa nova, dei play, me apaixonei. Não é pelo motivo que você pode estar pensando, a gente vai falar sobre isso hoje nesse vídeo. O que eu achei muito legal nessa série é que ela fala sobre a geração Z. E se você não sabe, mas agora você vai ficar sabendo, a geração Z é considerada por muitas pessoas do ramo, não sou eu que tô dizendo, é o ramo, a geração mais difícil de contratar, de gerenciar no mercado de trabalho hoje. E o grande big deal dessa série é que esse é o argumento 01 a que a história aconteça. Por quê? Eu, como uma boa zillennial, que tô ali bem no meio do caminho entre a geração Z e os millennials, né? O ano que eu nasci me deixa num limbo. Tem muitas pessoas que nasceram no mesmo ano que eu, que se identificam como Gen Z, outras como millennials. Eu me considero como meio termo, fico nesse dilema também, e eu pude acompanhar o mercado de trabalho se comportar de duas maneiras diferentes, e isso me fez refletir muito sobre essa série. Então eu queria falar um pouco da série com vocês e também sobre as reflexões que ela me trouxe. Começando a falar um pouquinho sobre a premissa da série, são 5 amigos que vivem em Manhattan e estão começando a carreira deles agora. Então, ali está vivendo um drama diferente, uma carreira diferente, e o legal dessa série é que a gente acompanha o trabalho também. Então, diferente de Friends, How I Met Your Mother, a gente não, How I Met Your Mother até mostrava um pouquinho, sim, do trabalho deles, mas Friends a gente via muito pouco. Tinham alguns episódios que a gente era mostrado o trabalho deles, mas não era uma regra. Aqui nessa série, a gente tá no trabalho e na vida em todos os episódios. Isso por si só já é uma premissa muito grande, porque a geração Z não é uma geração que tenta dividir a vida do trabalho e a vida fora do trabalho. Pelo contrário, é uma geração conhecida por querer equilíbrio entre essas duas vidas. Então é muito óbvio que a série coloque a gente nesse meio também e mostrando personagens que estão tentando fazer esse equilíbrio, que é muito legal. Uma outra coisa super bacana que eu acho legal falar pra gente começar a destrinchar outras coisas, que a criadora dessa série, a Mindy Kaling, ela é conhecida por outras séries super famosas, que são Eu Nunca e A Vida Sexual das Universitárias. E a própria Mindy já falou em algumas entrevistas que essa série, essas 3 séries, na verdade, não são isoladas. Elas fazem parte de um projeto, de uma trilogia. Abre aspas. Pra mim, eu considero essa terceira série de uma trilogia sobre a minha vida. Eu Nunca era sobre a minha época no ensino médio. A Vida Sexual das Universitárias era sobre o meu tempo em Dartmouth. E essa agora retrata esse último momento crucial da minha juventude, quando me mudei pra Nova York, cheia de ambição, na casa dos 20 anos. E me sinto muito sortuda por ter esse grupo de pessoas estrelando isso. Não que você tenha que assistir as outras séries pra poder entender essa, na verdade, a história não tem relação nenhuma, mas cada série fala de uma fase diferente da vida. E agora a gente tá vendo ali o início da vida CLT, vamos supor assim. E a gente vai acompanhar 5 personagens, né? A gente tem as 2 meninas e 3 rapazes. Todos moram no mesmo prédio, cada um tem uma profissão, né? A AJ trabalha no mercado financeiro, junto com o Davis, que é um outro personagem, ali vizinhos. A gente tem a Abby, que conseguiu um emprego com a grande ídola dela no mundo profissional que ela vive, que é a moda. Isso não tá saindo muito bem como ela esperava. A gente tem o Kel, que tá decidindo fazer uma mudança de profissão. Você já passou por isso, como eu passei, sabe que não é fácil, né? Dar assim de carreira, mas é uma jornada que vale a pena a gente acompanhar. A gente tem o Josh, que é um grande nepo baby, egocêntrico, mas que tem um bom coração, e isso acaba sendo bem engraçado de acompanhar, porque tem horas que você quer dar um abraço nele e tem horas que você pensa, mano, o que você tá falando? Isso gera cenas muito boas. Sim, a série é super divertida. Dizer que é uma série conforto total. Se você já assistiu Ted Lasso, não sei se você já teve essa experiência, mas se você não teve, assista Ted Lasso. Quando você vê Ted Lasso, você sai da série com o coração quentinho. E essa série te proporciona esse mesmo sentimento. Você fica com o coração quentinho. E uma outra coisa que eu amei nessa série, além dela me deixar com o coração quentinho e muito confortável, tipo assim, ai, que série legal de assistir, cara, eu me diverti, é uma série leve, que eu consigo desligar um pouco a mente, mas ao mesmo tempo ela me fez refletir em algumas coisas super legais depois que eu terminei todos os episódios. E eu vou falar um pouco sobre isso aqui. Primeira coisa é a forma como os personagens são representados, tanto os homens quanto as mulheres. Então achei que os personagens masculinos são representados de uma maneira muito verdadeira e muito parecida com os amigos que eu tenho da minha idade, que choram, que falam dos seus sentimentos, que pedem desculpa. São rapazes muito legais de acompanhar e que têm uma sensibilidade muito real. Tem vários episódios que eles validam os sentimentos um do outro, que eles entendem por que o outro tá incomodado com alguma coisa e tentam
tentam melhorar, que eles se escutam, tanto como amigos, como colegas de casa. Enfim, a relação deles, a troca deles é muito legal. Tem muitos momentos de comédia, mas também tem muitos momentos muito bacanas da gente observar como a masculinidade está sendo retratada de um jeito tão real. E porque às vezes homens são retratados de uma maneira tão um pouco cruel com eles mesmos, né? Pessoas que não pedem desculpa, pessoas que não falam dos seus sentimentos, pessoas que, enfim, vivem um pouco enjauladas em si. E aqui, nessa série, isso é trazido de uma maneira muito legal. Você consegue se identificar, compadecer ali com a luta de cada um ou com o que cada um tá enfrentando. As personagens femininas, o que me chamou muita atenção é que elas também são representadas de uma maneira muito bacana. Primeiro que não tem uma rivalidade feminina, isso não existe aqui na série, o que eu acho já, assim, nota 1000. Elas poderiam ali ter algum tipo de rivalidade em alguns momentos, isso é colocado à prova, e elas saem muito bem. Elas se defendem, principalmente quando alguém de fora tenta entrar na relação delas, então elas conseguem se unir, mesmo que elas estejam brigadas, elas se unem pra falar: aqui não, aqui a gente é fechamento, você não entra. São mulheres que dizem não com propriedade pra coisas que elas não concordam, colocam muito bem os limites delas, sabe? Elas sabem dizer não no trabalho, elas sabem dizer não pra um date, sabem dizer não pra uma situação que pra elas não tá legal, porque mulheres que dizem não geralmente podem ser vistas como exageradas, sensíveis, ou sempre dão um jeito de distorcer as coisas quando se trata de mulheres, né? E aqui, nossa, isso é de um jeito tão fluido, sabe? E a série traz tudo isso de um jeito tão leve, tão confortável, tão cômico, tão agradável, que quando você vê, você já tá envolvido com a história e você nem percebeu que existe esse lado super atual, super moderno que a série tá trazendo. Então, assim, eu amei isso, porque a série não torna isso um big deal. Ela coloca isso como normal. Acho isso incrível. Nota 1000 pra essa questão. Ato virou pra mim uma série conforto. Pretendo reassistir. A outra coisa que me fez refletir muito, né, quando eu terminei a série por completo, foi um pouco sobre essa questão da geração Z. Considerada a geração mais difícil de se ter no ambiente de trabalho. Por quê? A geração Z é a primeira geração que coloca o equilíbrio entre a vida e o trabalho em primeiro lugar. Então já aparecem muitos dados. A gente tem até uma pesquisa da Deloitte, se eu não me engano, vou colocar aqui os dados na tela pra vocês. A geração que mais pede demissão pelo fato da cultura da empresa não bater com seus princípios. Então, assim, se tá demais, se tem um chefe abusivo, se tem alguma coisa não funcionando, a geração Z não vai não vai deitar pra isso. Eles pedem demissão, eles saem fora, eles arranjam outra coisa. Essa série também retrata muito bem isso. Nenhum dos personagens aqui, nem do mais certinho ao mais chato, deita para situações que não podem e não devem ser consideradas legais para um ambiente de trabalho. Por muito tempo, eu vi muita gente aguentando coisas que não deveriam, não precisavam aguentar porque tem que pagar seus boletos, porque tem que resolver sua vida. E acho que isso é uma coisa muito legal pra gente aprender com essa nova geração, porque se o mercado de trabalho tem medo que as pessoas saiam fora por o ambiente de trabalho ser abusivo ou por situações não legais acontecerem, o ambiente de trabalho vai melhorar pra não ter essa rotatividade tão grande. Acho que é um movimento muito bacana que essa geração tá trazendo. Acho que essa série traz espaço pra gente refletir, pra gente dar risada, pra gente ter aquele momento de ficar de boa no sofá, comendo uma pipoca, vendo uma coisa engraçada, mas ao mesmo tempo, quando você desliga a televisão, você reflete sobre coisas muito legais e começa a tentar ver as coisas de um ângulo um pouco diferente. Então, eu indico muito essa série pra vocês. Deixem aqui nos comentários se vocês já assistiram, se vocês gostaram. Se vocês já assistiram, me fala, essas coisas todas aqui que eu devaneei, já tinham passado pela sua cabeça? E se você não assistiu ainda, dá uma chance pra essa série, vocês vão amar. Disney, por favor, renove a segunda temporada. Estamos te implorando. Tem criança chorando. Você chegou até aqui, deixa o like nesse vídeo. Eu fiz ele com muito carinho, fiz várias pesquisas legais. Trouxe informação pra você. Beijos e tchau, pessoal.